A alquimia é bem antiga. Qualquer povo que misturou substâncias, pensou essas substâncias de maneira arquetipal e trouxe essas mudanças para o seu próprio corpo, sua alma, seu espírito, estava praticando a alquimia, sempre baseado nos princípios herméticos. A influência da tábua de esmeralda e dos escritos herméticos é evidente. A criação da alquimia é ligada ao deus Tote, do Egito, em um tempo chamado Zep-Tep, que traduzido significa primeiro tempo. Na Grécia, Tote era chamado de Hermes, o Trimegistus, que virou o Mercúrio para os romanos. Então é uma figura que atravessa um grande período de tempo e é representado em povos muito importantes. A influência árabe também é gigante. Muitos instrumentos e processos alquímicos têm seus nomes vindo direto do idioma árabe, inclusive a própria palavra alquimia. A alquimia é uma mistura de ciência, filosofia, espiritualidade e que utiliza figuras simbólicas para contar os seus processos. O símbolo ele não pode ser alterado, já um texto, por meio da tradução ou por meio de interpretações, sim. É daí que vem a história de que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Quem não lembra das figuras alquímicas que aparecem por todo lado? Nessas figuras, cada detalhe se refere a um processo, a um ingrediente, a uma substância. Para aqueles que tenham olhos para ver, que vejam. Vou dar uns exemplos. Os processos alquímicos são divididos em 3 fases. A fase preta, o nigredo, a fase branca, o albedo, e a fase vermelha, o rubedo. Cada uma com uma série de processos, todas elas ligadas aí de uma maneira esotérica aos 12 signos, aos planetas, né? Os planetas eles se ligam principalmente nas horas planetárias. Então, o alquimista, para iniciar os seus processos, observava qual era o regente daquele horário. O signo de Câncer, para dar um exemplo, era ligado à calcinação, dentro da fase negra ou nigredo, por causa dessa influência aquosa lunar. A lua é o regente de Câncer, né? E a água é o elemento da lua. Levando para o lado egípcio, ele se liga ao escaravelho, que substitui o caranguejo aí no signo de Câncer. A mudança do próprio alquimista, junto com a substância, é essencial nos processos. Eram os processos esses que eram acompanhados de visualizações, orações, crescimento espiritual, que acompanhava a mudança da substância, né? E esses processos envolviam o alquimista. Posteriormente, esse tipo de alquimia foi chamada de alquimia mental, e essa fase de fase pessoal, distinta da fase prática nos laboratórios. Como a expressão ora et labora, se orava no oratório e se laborava no laboratório. Um dos alquimistas mais famosos foi Paracelso, que no século XVI modernizou de alguma maneira o estudo alquímico, trazendo a trindade sagrada, né, na figura dos 3 essenciais, o enxofre, o mercúrio e o sal. E mais importante ainda eram suas posições controversas. Na época, ele pregava que os alquimistas deviam parar de tentar fabricar ouro e sim buscar curas para as doenças através da alquimia espargírica, que em resumo é o ato de você aumentar e direcionar as essências vitais ou assinaturas das plantas.
buscando a cura, né? Essa doutrina médica é chamada de iatroquímica. A química espargírica lida com plantas e suas assinaturas planetárias, que são um pouco menos perigosas, né, do que lidar com metais, por serem menos tóxicas. Muitos alquimistas morreram ao se expor por longos períodos aos metais tóxicos, né, oriundos dessa alquimia de metal, né, dessas substâncias que se geravam nos laboratórios. Eu vou explorar nesta série as ligações dos metais com os planetas. Não para ser usado no laboratório, que, como eu disse, é um jeito perigoso de se fazer alquimia, e sim para trazer mais arquétipos aos planetas, né? Para as nossas leituras e interpretações dos movimentos desses planetas. Ou seja, em uma linguagem alquímica, a subida da escada dos planetas, buscando essa perfeição espiritual e material, que é a grande obra alquímica, ou o opus magnum, né? E para isso, vou usar uma figura bem famosa, uma mandala, chamada Azote dos Filósofos. E tem esse nome dos filósofos porque ela serve para a meditação mesmo, né? E o azote se liga à expressão alfa e ômega, né? De A a Z. Ela é usada para meditação, é cheia de símbolos com intermináveis interpretações. Eu vou apenas explorar um pouco desses símbolos aqui para dar aquele gostinho de alquimia para a gente, né? Vou pegar os símbolos dos planetas e ao lado vai ter sempre o processo alquímico correspondente. E eu vou falar um pouquinho também desse processo para a gente entender melhor como que os planetas funcionavam dentro da alquimia.